Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. A cada dia que passa, a imprensa internacional e nacional estão trazendo notícias sobre a situação militar no mundo, especialmente sobre o que está acontecendo nos países asiáticos. No vídeo anterior, eu falei sobre como o Japão está comprando armas dos Estados Unidos e aumentando seu arsenal militar. São bilhões de dólares direcionados para armamento. E o discurso do governo japonês é que, diante das ameaças da China, é necessário se preparar para uma possível guerra contra os chineses. Agora foi a vez de Taiwan comprar mais armas e munições dos Estados Unidos. Veja o que diz essa matéria. Tensão elevada. Estados Unidos anunciam venda de munições de caças F-16 para Taiwan, no valor de 619 milhões de dólares. Segundo a primeira-ministra de Taiwan, o objetivo do governo em adquirir armas e munições para os aviões de guerra é para se proteger das ameaças da China. É apenas para se prevenir. Ou seja, a ministra de Taiwan usa o mesmo argumento do governo japonês. Tudo para a defesa e proteção do povo. E o Ministério da Defesa de Taiwan está disposto a gastar milhões de dólares para alcançar esse objetivo. Também vale destacar que a Marinha de Taiwan planeja lançar 3 embarcações de guerra ainda em 2023. Sobre isso, vejamos essa notícia. Taiwan amplia sua frota de embarcações de guerra em meio à tensão com a China. E claro, tudo isso acontece com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Para o governo americano, é estratégico marcar posição naquela região. E como não poderia deixar de ser, os Estados Unidos está com bastante vontade de vender armas para seus aliados. Acompanha comigo essa reportagem. Os Estados Unidos aprovaram a venda para Taiwan de mais de 3 bilhões de reais em munição para aviões de combate. O pacote anunciado pelos Estados Unidos inclui mísseis que devem ser usados em caças. A decisão foi tomada em meio às tensões entre Washington e Pequim sobre Taiwan. Apesar de Taiwan manter um governo autônomo, a China considera a região como parte do território chinês. Enquanto isso, as indústrias de armas estão faturando bilhões de dólares com as guerras, faturando em cima do sofrimento de milhões de pessoas. E aqui a gente deve lembrar que os Estados Unidos e os países da OTAN estão gastando bilhões de dólares em armas para serem enviadas para a Ucrânia. Como já falei várias vezes aqui no canal, essa operação militar da Rússia na Ucrânia está provocando uma crise mundial. Uma crise que pode arrastar a humanidade para uma guerra nuclear. Veja, a China considera a ilha de Taiwan como parte do seu território. Para o governo chinês, a ilha não tem independência política. Para os governantes chineses, Taiwan pertence à China. Veja, o contexto político que envolve a China e a ilha de Taiwan é bastante delicado. Isso por causa de um possível confronto militar, caso Taiwan procure se tornar independente. Como a China considera Taiwan como parte do seu território, ela tem aumentado sua atividade militar perto da ilha nos últimos 3 anos. Ou seja, caso não exista uma alternativa pacífica, a política da China é usar a força militar para garantir a reunificação do país. Mas, para o governo dos Estados Unidos, Taiwan é um estado soberano, independente da China. E muitas vezes, políticos americanos provocam a China com visitas oficiais a Taiwan, como foi o caso da visita da deputada americana Nancy Pelosi. Nancy Pelosi é presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Mas o que poderia ser uma simples visita de uma deputada americana se transformou numa perigosa crise política e militar. Uma visita que abriu uma enorme crise com a China e com a Coreia do Norte. Esses dois países consideraram a visita de Nancy Pelosi como uma afronta. Como falei antes, a China considera Taiwan como parte do seu território. E a visita de Nancy Pelosi foi vista como uma afronta ao governo
governo chinês. Vejamos então algumas notícias mais recentes sobre essa crise política e militar. Visita de Pelosi a Taiwan põe exércitos em alerta máximo. Em outra reportagem podemos ler: China dispara mísseis sobre Taiwan pela primeira vez e aumenta a tensão na região. Veja o que diz essa última reportagem. Estados Unidos levam 4 navios de guerra a Taiwan diante de visita de Pelosi. Veja, toda essa aproximação e cooperação militar dos americanos com Taiwan está irritando a China. Segundo a porta-voz do governo chinês, essa atitude dos Estados Unidos de vender armas para Taiwan prejudica bastante as relações com a China. De todo modo, Taiwan continua buscando aumentar seu arsenal militar. A ministra está disposta a manter relações com os Estados Unidos e bem disposta a gastar milhões com armas. Vejamos essa outra fonte de notícia. Departamento de Estado dos Estados Unidos aprova potencial venda de munições F-16 para Taiwan. Uma coisa parece certa: China e Estados Unidos estão se aproximando de um confronto militar. As provocações do governo americano em ajudar Taiwan está aumentando a tensão na Ásia Oriental, especialmente com a China e a Coreia do Norte. Vale sempre lembrar que a China e a Coreia do Norte estão se aproximando cada vez mais da Rússia. Tenho repetido em vários vídeos: a humanidade está entrando numa crise sem volta. Está caminhando para uma terceira guerra mundial.